Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Com muita alegria que a Fraternidade Espírita União dos Humildes inicia hoje esse momento de reflexão, esse momento de reunião, de levar a mensagem do Cristo, do Evangelho, a tantas pessoas que nesse momento se encontram isolados em casa, e a gente se coloca como esse canal de levar essa mensagem aos irmãos e irmãs aqui presentes na rede, nos seus lugares, utilizando seu smartphone ou computador, nos seus lares, onde quer que estejam. Então, a Fraternidade Espírita União dos Humildes espera que esse espaço seja um espaço onde a gente possa encontrar um ambiente, um templo, mas também escola e um hospital, e como templo a gente possa abrir os espaços para as lições do Evangelho de Jesus, cujo entendimento seja ampliar a luz dos ensinos de Allan Kardec, como escola que possa estimular a prática da pedagogia da caridade, e como hospital que acolhe as almas debitadas pelas dificuldades do caminho, oferecendo-lhe amparo e esperança e convocando-os ao esforço próprio para a conquista do seu equilíbrio espiritual. Então, que sejamos todos bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, da Fraternidade Espírita União dos Humildes, e a todos os que estão nas redes conosco, acompanhando, e os que, em outros momentos, estarão conosco, participando desse momento. Então, a vocês, um abraço caloroso e fraterno, que a luz do Mestre amado Jesus possa se fazer presente conosco neste momento, e assim damos por aberto nosso momento de reflexão. Nesse momento, vamos à leitura da mensagem de abertura desse momento de hoje, que traz a reflexão para a gente, que serve muito para esse momento em que nós estamos vivenciando. É uma mensagem de Emmanuel, trazida por Chico Xavier, e que traz como título também uma das mensagens que Chico colocava acima da cabeceira da sua cama, né? Que tudo passa. E aí, a gente sabe das turbulências, dos momentos que a gente vive hoje, e quem nunca passou por momentos de dificuldade na vida, em um desses momentos, né, diz o contexto, em que Chico passava por alguns momentos de mudança, de tormentos, e aí Chico dirige-se a Emmanuel, seu mentor, e pede auxílio, e aí a Mãe Santíssima, e que deixasse uma mensagem, e aí Emmanuel vai, e depois de algum tempo traz a mensagem para Chico, dizendo que a Mãe Santíssima lhe enviou a mensagem dizendo que tudo passa. E aí Chico traz essa mensagem maravilhosa de Emmanuel para a gente, que eu vou ler agora no momento. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade de ser querido, do seu ser querido que está longe, passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa,
a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que podemos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é suficiente. Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Então, a mensagem traz já essa notícia para a gente, e esse conforto e esse alento para alguns que nesses momentos se encontram em momentos de turbulência, como ele bem coloca para a gente. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, buscar a mensagem carinhosa e amorosa da Mãe Santíssima, quando diz que tudo vai passar, né? Lembrar que o guia, o leme desta nau, deste barco, que passa por turbulência, a gente pode trazer com a temática do nosso vídeo de hoje, esse momento que a gente vive de pandemia, de tantas incertezas, de tantas pessoas que não buscam a esperança dentro de si, e aí a mensagem traz isso para a gente. Quem está no controle do leme é o grande Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos guia, que está lá para nos amparar e nos mostrar o caminho que devemos seguir. Olhar para dentro de nós, enxergar aquela luz que nós temos dentro de nós, que nós nascemos para ser luzes, e levar essa luz aos nossos companheiros que, neste momento em que estamos de quarentena, estão próximos de nós, dentro da nossa casa, e ter essas relações, né, com o outro. E aí a gente, em meio a tantas turbulências de incertezas de trabalho, da economia, das relações com o outro, da importância do se colocar como ser humano, de se colocar no lugar do outro, e aí a gente vem com essa belíssima mensagem de Emmanuel, que traz para a gente: tudo passa, né? Exceto Deus. Deus é o suficiente. Então, nesse encaminhar, nós vamos iniciar esse momento pedindo a todos que, nesse instante, coloquemos os nossos pensamentos ao alto. Quem necessitar, quem achar melhor, fechar os olhos para se concentrar, mas que se coloque um momento de reflexão. E nesse instante, vamos pedindo a espiritualidade boa e amiga, a legião dos anjos, que nesse instante nos acompanham, ao nosso grande Mestre Jesus, o grande benfeitor, o grande guia deste planeta Terra, que nos ilumine, que os nossos irmãos possam nos auxiliar na busca do entendimento deste momento em que passamos. Que possamos encher o nosso coração de amor e possamos nos colocar nesse instante a olhar, a irradiar a paz e a harmonia aos nossos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo inteiro.
que nesse instante nos tornamos um só, independente das nações a qual professamos, ao qual fazemos parte. Somos um só, filhos de Deus, seres humanos, que aqui nesta terra estamos para aprender a cada vez mais com as lições da vida, com as lições do Evangelho, com as lições que o Mestre amado Jesus nos deixou. Que possamos servir de canal e que os trabalhadores da nossa casa possam nos iluminar, possam nos auxiliar neste momento em que estamos em rede, levar a mensagem do amor, do Evangelho, que possamos juntos fazer essa corrente de energia, de harmonia, de amor, penetrar nos corações de tantos e tantos irmãos espalhados pelo mundo inteiro. Que a tua paz, que a tua luz, Mestre amado Jesus, se faça presente conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que seja. Então, meus queridos irmãos e amadas irmãs aqui presentes nesta rede, nesta live, né, neste momento que a gente se coloca a refletir, né? Possa participar junto conosco, tem um chat, podem ir colocando suas mensagens também, que a gente vai estar acompanhando, né? Vamos estar, na medida do possível, esse é o nosso primeiro momento, nossa primeira live, né, da fraternidade, e a ideia é que a gente possa fazer mais e mais momentos como esse. É só você ir lá, a gente participar do nosso canal, do canal da FES, e a gente vai estar postando lá e vamos fazer mais momentos como esse, tão importante nesse momento que a gente se coloca dentro realmente, para dentro dos nossos lares e dentro de nós a refletir esse grande exemplo. Então, hoje nós vamos fazer esse momento de reflexão. E aí, hoje, nós temos hoje aqui Ítalo, que vai conosco hoje mediar esse momento a gente chama de palestra, mas um momento de conversa, né, Ítalo? É um momento que a gente vai fazer de conversa, de reflexão sobre os princípios que a doutrina coloca para a gente nesse momento em que estamos vivenciando, né, a pandemia. Então, a ideia da gente pensar a visão no Espiritismo como ter esperança, né, diante desse caos que nós vivenciamos. Um caos interno, um caos externo, e aí a gente tentar ter essa esperança para poder caminhar, né, na nossa vida. Bom, e aí, agora, nesse momento, eu passo a palavra para o nosso amigo, né, o nosso expositor, Ítalo, para deixar as suas mensagens. Boa tarde, Ítalo, seja bem-vindo. Boa tarde. Primeiro, uma saudação a todos, da oportunidade, da alegria que a gente tem de estar utilizando esse meio, né, do progresso tecnológico e intelectual humano para promover momentos de integração com a finalidade da evolução moral de cada um de nós, como suscita a doutrina espírita e como Jesus nos conclamou a segui-lo. Hoje vai ser um momento diferente, a gente estava pensando, a gente fez os testes para começar a fazer reunião pública e grupo de estudos da fraternidade online, utilizando videoconferência, enfim, a gente foi testando ferramentas, foi aprendendo, assistindo videoaulas e está aí o produto. Já nos desculpem por qualquer falha do percurso, do aprendizado. Mas a grande importância é da gente trazer um momento para aqui de pensar sobre isso. E a grande questão que eu venho trazer como tema, a visão espírita da pandemia. Não é exatamente a visão, mas uma visão espírita da pandemia, porque a doutrina não tem uma visão fechada, fixa, e sim dialoga com a ciência ao longo do tempo, como Kardec muito bem disse, né, que a fé verdadeira, ela dialoga com a razão, com a ciência, em qualquer momento da evolução humana, e essa é uma característica muito marcante da doutrina espírita. Então, a ideia é trazer elementos da doutrina espírita que nos ajudam a
compreender esse momento, e a não só entendê-lo do ponto de vista de um propósito, mas também ter uma esperança diante do caos, entendendo que isto tudo tem uma finalidade, tem uma razão de ter acontecido, de estar acontecendo, porque estamos longe de superar, e temos um olhar que tomemos essa situação com base no conhecimento, na fé em Deus e no conhecimento dos fenômenos que são muito importantes para nós espíritas. E aí vou dirigir minha fala, como estamos em cadeia mundial, né? Estamos disponíveis através desse link, dessa ferramenta, para o mundo todo, eu vou falar de uma forma que também seja claro para as pessoas que não conhecem o espiritismo e que têm algumas noções. Enfim, o nosso propósito aqui, de antemão, a doutrina espírita não é uma doutrina proselitista, né? Não queremos tirar a fé de ninguém, e entendemos que cada um, assim como tem gostos musicais, tem frequências de rádio, e você escolhe com que se sintoniza, a religião também é um meio que serve melhor, e como disse bem Gandhi, a melhor religião é a que te faz ser melhor. Então, a humanidade vai avançar a um ponto em que haverá uma convergência muito grande, nós acreditamos nisso também, mas, por hora, compartilharemos o nosso ponto de vista, respeitando a todos os outros, como é uma marca da verdadeira divulgação da doutrina espírita. Então, vamos lá. O tema visão espírita da pandemia atual, como ter esperança diante do caos. Nesse momento, eu vou dividir minha fala entre uma introdução para a gente entender do que está se tratando, pontuar algumas questões do fundamento da doutrina espírita, né, de fundamentos, e para que a gente entenda o porquê disso e a importância de aprendermos com a lição desse sofrimento a que a humanidade está exposta por sua própria procura, como consequência das suas próprias arbitrariedades. Então, vamos lá. O grande pensador, o psicólogo Viktor Frankl, que escreveu um livro muito importante, que ele, no campo de concentração, ele, Em Busca de um Sentido, é o nome do livro, e ele observou a experiência humana naquela situação limite. E, né, não vou dar spoiler do livro, que é muito bom que vocês leiam, aproveitem esse tempo para procurar, mas ele faz uma mensagem de abertura e que ele passa a defender essa ideia a partir da sua experiência lá, que ele diz que quando o sujeito tem um porquê, quem tem um porquê, né, enfrenta qualquer como, ou seja, quem tem um motivo, quem tem um propósito para a vida, ele pode suportar qualquer adversidade. Isso, ele, sendo eu falando, seria muito fácil, mas ele passou pelo tormento do Holocausto e viu muita gente suicidar-se. Ele fala sobre isso no livro, e o livro trata de como se manter, de motivos para querer viver ante o caos. E basicamente trata disso, em busca de um sentido. De um sentido para quê? De um sentido para a vida, de um propósito de existir, de até questionar. E muitos se revoltaram contra Deus naquela ocasião, no sentido de colocar como que Deus permite uma coisa tão absurda acontecer. E ao longo de toda a história humana, muitos absurdos foram produzidos, e é claro, o bem também não dá ibope, o Rossando Clige destaca isso muito bem. Nunca teve tanto amor, tanta solidariedade, tanta iniciativa positiva acontecendo no mundo. Só que o mal dá muito mais ibope, e isso é um fator também a ser considerado. Porém, essa abordagem do Viktor Frankl é uma pontuação inicial para a gente começar. Então, é preciso a gente entender que o sofrimento tem um propósito e que, na lógica da doutrina espírita, nosso entendimento de Deus, qual que é? Deus é o Criador, é a inteligência suprema.
Deus não é aquela imagem personificada de Zeus que fica lá, aquele senhor barbudo em cima de uma nuvem, escolhendo, eu vou me vingar aqui, aquele é meu povo, aquele não é. Muito pelo contrário. A criação divina é infinita, não nos é dado à humanidade ter a ínfima compreensão do que seria Deus na sua extensão, mas a partir das suas consequências e deduções lógicas, entendemos que ele é o criador de tudo. Estamos mergulhados na criação divina e tudo está ligado. De modo que Deus não pode ser pai de uns e padrasto de outros. Ele é pai de todos, independente da linguagem com que se reconhece e até daqueles que negam a sua existência. Então, quando se fala de propósito, aí você entra no campo da metafísica, no campo da filosofia, de pensar o porquê disso. Né? Tem um livro fantástico do Leon Denis, que é um dos pensadores espíritas que eu gosto muito, e que ele fala, tem o livro O Porquê da Vida, e ele trata também dessas questões, sugiro como bibliografia para todos, nesses momentos afligentes. Então, para entender o sofrimento, é preciso fazer um reflexo sobre o propósito da vida. E ter um referencial explicativo. E a doutrina espírita ela tem toda uma explicação cosmológica para o sentido de viver. E aí, do que se trata isso? Quando a gente admite que nós não somos a matéria, o corpo material que temos nessa passagem, e dialogando com Herculano Pires, ele usava o conceito de interexistencialidade, ou seja, o ser humano é um ser espiritual, interexistencial. Nós não somos o que estamos sendo agora, nessa passagem, nessa vida, mas somos uma trajetória evolutiva infinita. Nossa vida real é a vida do espírito, que tem várias oportunidades que são propiciadas pela misericórdia divina para que aprendamos, para que a gente evolua do mineral, do átomo ao anjo. Então, é claro, tem toda uma questão de fundamentos aí, que eu não vou recorrer aqui, mas apenas pontuar para que quem tiver a dúvida busque e também pode botar nos comentários, né? Que chique a gente tá agora. Deixa o comentário aí, tá? A gente não tá aqui para caçar like, nem se preocupe e tal. Deixa o comentário que a gente pode estar respondendo depois e mantendo esse vínculo, se ocupando positivamente de questões tão relevantes. Então, somos seres espirituais, somos espíritos encarnados na matéria numa condição para que nós precisamos. Estamos matriculados na escola da vida, na escola desse planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, e aí eu estou falando dessa cosmologia espírita, quer dizer, a cosmologia é a explicação do universo, o estudo da lógica do universo, a explicação dos fenômenos, por que acontecem, enfim, essa interexistencialidade, essa que está expressa na reencarnação, ela está sempre parametrada pela justiça divina. De modo que o Haroldo Dutra está fazendo um trabalho muito importante junto com o Orson Perter Carrara e outros trabalhadores, que é a Sintonia Esperança, eles estão fazendo lives também. E ele estava falando disso. Há muita injustiça no mundo, mas não há injustiçados. Por quê? No que ninguém é vítima só. Isso falando só do aspecto da vida agora, do aqui e agora, seria muito injusto. Mas pensando nas provas que temos a partir de nossas vidas sucessivas, o fenômeno da reencarnação explica muito das mazelas e dos sofrimentos humanos. Porque Deus a tudo perdoa, mas ele não nos exime das nossas provas. Então, o sujeito que se mata, ele vai ter uma pena muito tormentosa. Ele vai expiar essa consequência. Se ele deu um tiro na cabeça, ele provavelmente vai reencarnar, né, com circunstâncias, com debilidades nesse campo do corpo que ele, por livre-arbítrio, violou. E violou uma lei muito sagrada da vida. Mas aí não existe a condenação eterna, existe o retorno do mal que se fez, do mal que se procurou, assim como existe o retorno do bem. Então, essa interexistencialidade, a reencarnação, ela está diretamente ligada à ideia de justiça divina e que, portanto, se expressa por uma lei de causa e efeito.
Então, não é Deus que nos castiga, como ao longo de grande parte da história da humanidade se falou. Quando aconteceu a peste negra, que desolou a humanidade, e que foi um grande momento de flagelo humano, de desencarne coletivo, populações quase que inteiras de cidades morreram em decorrência dessa peste. E alguns interpretavam como sendo um castigo de Deus, como se fosse um castigo de Deus. E ainda essa visão de que Deus escolhe quem pune, uma hora ele pune, ele agracia, ele protege alguns e esquece de outros. Essa não é a nossa perspectiva, respeitamos todas as outras, mas na nossa concepção, a concepção da doutrina espírita de Deus, é que ele cria leis universais a que todos estamos sujeitos. Ele nos perdoa, sequer se ofende, porém, nós sempre colheremos os frutos do que nós plantamos. E, já fazendo o link com o que estamos discutindo aqui, a humanidade colhe aquilo que planta. Não só o ser individual, como eu dei o exemplo do suicídio, dentre tantos outros, é claro, a gente especulando o que pode acontecer, porque a lei também é de amor. Então, há atenuantes. O sujeito que comete um suicídio por um momento de desespero, por exemplo, ou sobre a ilusão de alguém, sobre a alienação de determinada crença, ele tem um atenuante a seu favor. Já o sujeito que conhece, o sujeito que é espiritualizado, alguém que tem uma tradição religiosa, seja lá qual for, ele já tem um peso maior nesse sentido. Então, a justiça divina tem muitos meios que não nos cabe tentar estimar de quais seriam para cada caso. São muitas coisas que se envolvem, mas é só um exemplo. Assim como na perspectiva individual, há também a perspectiva coletiva, os karmas coletivos que comunidades, países e a humanidade de forma geral vai contraindo para si próprios. Então, esse princípio de causa e efeito é muito importante, tá? Essa lei de causa e efeito, nós temos de volta. Então, por exemplo, Emmanuel, ele foi um perseguidor de cristãos, ele conta isso na série histórica que começa com Paulo Estevão, depois com Há 2000 anos, e segue com outros títulos. Há 50 anos depois, Ave Cristo tem essas referências que são maravilhosas. Então, o que a gente vê a partir dessas produções? Um sujeito agora ele está perseguindo. Outra vida ele vem como escravo, né, cristão, perseguido, como ele perseguiu, para aprender na pele essa experiência. O sujeito que é muito vinculado a uma determinada tradição, que odeia um determinado povo, que aí o Haroldo brinca com isso, né, nessa live da Sintonia de Esperança. Cuidado com o que você odeia, cuidado com o que você quer ver longe, porque aí você aproxima do ponto de vista de resgate moral. E Deus nos aproxima como família. E agora a humanidade está sendo desafiada a se pensar como família humana. E essa é uma questão muito importante. A humanidade está destruindo o planeta. E não pense que somos seres superiores aos nossos irmãos menores, né? A outra escala de evolução, né? Dos animais e das outras formas de vida que existem na Terra. Muito pelo contrário, a lei de criação é de harmonia. Se você olhar a natureza, tudo remonta à harmonia. Então, quando o homem pega destrói uma floresta e coloca pasto, ele vai ter problemas ambientais seríssimos. E aí acontece uma peste, acontece uma pandemia, acontece uma seca, uma devastação, uma desolação, uma desertificação. Pode-se colocar a conta de Deus, mas isso é lei do retorno. Isso é lei do retorno. Então, existem os karmas que a humanidade vai criando na sua trajetória e estamos vivendo, mais uma vez, essa necessidade de aprendizado pela dor. Como é que a humanidade tem aprendido ao longo da sua história? Isso também é livro dos Espíritos, está lá, não vou procurar a pergunta agora, nem vou, né, combinei de não entrar muito no ponto, a gente pode discutir isso separado aqui nos comentários, mas, assim, como que a humanidade tem evoluído? O convite, gente, o convite da evolução humana é sempre
pelo amor. É sempre o convite pelo amor. Mas, no nosso nível de evolução, o convite da dor, infelizmente, tem sido o nosso grande professor, tem sido o nosso grande pedagogo. Então, a humanidade tem evoluído muito mais apanhando das suas próprias mazelas. Então, se você olha a peste negra, quem era o vetor, o transmissor? Eram a pulga. A pulga. Isso tinha uma questão ligada diretamente à higiene. Então, a gripe espanhola aconteceu num momento que a humanidade estava em guerra. Então, o império da Grã-Bretanha, naquela época, do Reino Unido, ele tinha pontos e tinha comércio no mundo todo. Então, naquele momento, aquilo fez com que aquela doença circulasse para vários países e se tornando uma matança enorme, mas como consequência, né, essa interação humana, em vários momentos da humanidade, você vai ver doenças por questões sanitárias, por infecção ligada a ratos, ligada a fezes humanas, a necessidade de sanear as cidades surgiu, tá, dos excessos das nossas mazelas, da forma como nos construímos. Então, quando a gente vê, por exemplo, para trazer para a nossa realidade, para não ir muito longe, por que a gente tem tanto sofrimento com relação a fenômenos climáticos já? Né? Por que tantas casas são afetadas? Porque a gente não organizou, a gente não deixou espaço do rio, tá? Está se desmatando, isso vai assoreando os rios, eles ficam mais rasos, a areia ocupa o leito do rio, ele fica mais raso, quando dá uma chuva forte, ele retoma o seu lugar. Então, se a gente joga lixo no rio, o lixo vai vir para a nossa porta. Se o esgoto está indo para o rio, ele vai entrar em nossas casas e vai nos contaminar, vai gerar uma série de coisas que não são castigos de Deus, são retornos, né? São retornos, porque a lei divina nos suscita a aprender e nos dá a liberdade para aprender. Porque se Deus mandasse essas coisas para nos castigar, ele estava ferindo com o nosso livre-arbítrio, que foi ele mesmo que deu. Então, convite, na maioria das vezes, vem pela dor. Agora, a gente tem que ter, e aí eu volto à ideia do Viktor Frankl, a gente tem que entender o que a dor está nos ensinando, gente. Se toda vez que eu tenho uma dor de cabeça eu tomo um analgésico, eu estou perdendo a oportunidade de entender, porque eu estou tratando da consequência. Então, aí você vai... É claro, eu não sou médico, né? Mas a gente falando de questões psicossomáticas. Às vezes a gente está se irritando por uma besteira. Isso acontece comigo, acontece com qualquer outra pessoa. Estômago é órgão de choque. É órgão de choque. Então, o sujeito está muito ansioso, muito exasperado com aqui e agora, com as coisas da vida, com posses, enfim, com redes sociais. Tem gente adoecendo, mas muito severamente, principalmente os mais jovens, com essas questões. Nós estamos nos defrontando, né, como educador, como em trabalho de escola pública, a gente vê cada vez mais casos de transtornos psíquicos dos nossos jovens. Isso está muito relacionado à rede social, a expectativas, às questões de falta de norte para orientar a vida. E isso realmente nos traz os transtornos e eles devem servir para o nosso aprendizado. Então, a humanidade tem aprendido pela saturação do mal. E daí que vem os flagelos destruidores. E esse ponto aqui eu vou recorrer ao Livro dos Espíritos, no capítulo 6, aliás, na Lei Moral 5, sobre a lei de destruição. Quando vai falar dos flagelos destruidores, que aí são as pandemias, os grandes fenômenos naturais, enfim, as grandes mazelas da humanidade que destroem numa larga escala e que trazem essa preocupação muito grande, essa aflição muito grande para coisas que às vezes a gente não dá muita importância numa escala menor. A preocupação com contágio, por exemplo, de doença, a gente está tendo um retorno do sarampo, que é uma doença altamente contagiosa. Mas a gente não viu grande escândalo social. E, em parte, no meu entendimento, é porque isso atinge poucas pessoas.
atinge os mais frágeis da sociedade, que estão expostos a dilemas até maiores, como ter o que comer, de lutar por um prato de comida todo dia. E é muito triste que a gente esteja discutindo esses parâmetros ainda, como humanidade, quando o nosso conhecimento tecnológico já produzido, já pronto, nos dá a capacidade de ter uma vida sustentável, ecologicamente, ambientalmente, em termos de distribuição de riqueza. E aí eu não estou falando de comunismo, não. Eu estou falando de equidade. Isso já aconteceu e acontece em alguns países. Né? Uma distância menor. Você não admitir que o piso, o mínimo de condição de vida que alguém tenha, seja a miséria. Então, a humanidade está sendo forçada a se pensar. A humanidade está no divã dessa circunstância agora do coronavírus, que depois eu vou entrar em detalhes sobre essas questões. Mas, no ponto sobre flagelos destruidores, o Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, e aí o Livro dos Espíritos é uma pergunta que foi feita através de médiuns que respondia, tá? E a comunidade de espíritos que davam essas respostas, eles se cognominavam, eles se davam o nome de Espírito de Verdade, para não criar uma confusão. Isso, em grande parte dos casos, em outros os espíritos se identificam, mas a maior parte das perguntas são feitas e tem essa resposta. E no livro, na produção, no formato do livro, é um livro de perguntas e respostas. E ele vai identificando quando o espírito se identifica, às vezes não. E aí vamos à pergunta. Com que objetivo Deus atinge a humanidade com flagelos destruidores? Ou seja, por que Deus, e veja a concepção, né? Deus atinge a humanidade. Com que objetivo? E a resposta vai ser o seguinte: para fazê-lo progredir mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária, isso antes, né, no mesmo capítulo, que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência adquire um novo grau de perfeição. É preciso ver o fim, ou seja, o propósito, a finalidade, para apreciar os resultados. Vós só os julgais de vosso ponto de vista pessoal. E os chamais de flagelos, por causa do prejuízo que causam. Olha aí, falando em prejuízo, né? Grita do nosso tempo, aí está uma grande polêmica sobre isso. No entanto, esses transtornos muitas vezes são necessários para que as coisas atinjam mais rapidamente uma ordem melhor, fazendo com que ocorra em alguns anos algo que teria exigido muitos séculos. E aí vamos lá. Então, a pergunta seguinte de Kardec é: Deus não poderia empregar outros meios? Ou seja, a gente tem que levar essa pancada toda, em vez dos flagelos destruidores, para o aprimoramento da humanidade? E sim, ele os emprega diariamente, uma vez que concedeu a cada um os meios de progredir através do conhecimento do bem e do mal. O homem não os aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. Então, Deus permite para que a gente aprenda. E ele seria injusto se ele nos deixasse imunes às consequências nefastas da nossa atitude. É como você ter alguém que você tem um cartão de crédito e tem alguém que é seu dependente. E essa pessoa só gasta, você só paga. Ele nunca vai ter dimensão da responsabilidade que é adquirir coisas, né? De trabalhar para bancar um custo de vida. Ou o grande dilema filosófico do nosso tempo, um dos grandes, a distinção entre o que é necessário, né? Entre o que é desejo e o que é necessidade, o que é fundamental para a vida. Então, esses flagelos, eles têm, Deus os permite, porque nós precisamos aprender com as nossas consequências. Então, quando a mãe diz assim, não faça isso, não vá por aí, e o filho adolescente, impulsivo, vai e mete a cara e faz, enfim, esse conselho da mãe ou do pai, né, é como Deus age em nossas vidas. Nós fomos dotados de consciência do certo e errado. Então, a maioria das coisas que fazemos, ou que fizemos errado, nós fizemos tendo consciência de que era errado, na grande maioria. Enfim,
Deus nos deu a razão, o livre-arbítrio, mas, como destaca na questão 737, é preciso ver o fim para apreciar os resultados. O Alírio Cerqueira Filho, ele fala sobre regeneração. Eu não toquei nesse ponto, mas estamos no mundo de provas e expiações e temos sofrimentos que são compatíveis com essa circunstância. E a impressão que a gente tem de que a humanidade está voltando no tempo, na verdade, é uma ilusão, é uma distorção de ponto de vista, porque, assim, se nós estamos num estágio em que esses tipos de espírito predominam na Terra, a evolução, os grandes saltos evolutivos são muito difíceis. E isso no livro A Gênese, no Sinais dos Tempos, lá no finalzinho, Sinais dos Tempos, acho que é capítulo 18, e na Geração Nova explica isso muito bem. Ou seja, os maus nem são a maioria, mas a maioria é muito influenciável. E isso faz com que o equilíbrio de forças, o progresso da humanidade se dê num ritmo atravancado. Então, de vez em quando vem um espírito missionário, como o Francisco Assis, deixa uma mensagem, mas veja o tanto de pancada que ele leva. Você vê pessoas contemporâneas agora, veja uma live de grandes seres humanos, para não falar dos espíritas, mas veja quanto ataque sofre o Papa Francisco, por exemplo. É só entrar qualquer live aí no YouTube. Pessoas que trabalham devotadas. Chico Xavier foi atacado a vida inteira. Ele foi já reconhecido de forma mais ampla no final da existência dele. Mas ele não hesitou em implantar o bem. Então, há uma correlação de forças. Tem muita coisa que a gente não deseja que existisse, mas ainda existe porque a humanidade precisa entender a necessidade de se cuidar. Então, e de se cuidar e de se cuidar como grande família, viu? Eu estou falando de nação isolada, não. De se cuidar como coletividade, de amar o próximo como a ti mesmo, né? Como disse Jesus. E o próximo é aquele seu irmão, é o outro. É no sentido geral de humanidade, e não dessa coisa fragmentada que vai fatiando. Se você acredita igual a mim, você presta. Se você não acredita, você não serve, você não presta. Isso na nossa compreensão, passar ao largo, mas muito longe do que Jesus nos ensinou e do que seria lógico do ponto de vista do Criador, da perfeição, que em toda a criação ele demonstra uma harmonia, tá? A floresta, eu descobri isso há pouco tempo, eu não aprendi na escola, mas as florestas, eu não sei se o estudo também é recente, né? Se não sabia a época, eu não lembro. Eles têm uma conexão. Quando uma árvore pequena ela está frágil, a árvore grande, mais forte, ela lhe manda nutrientes pelas raízes, porque as raízes formam uma grande teia, tá? Então, eles estão extremamente articulados. E ali vem o ser humano, corta para fazer madeira, para ganhar dinheiro, para vender madeira, para fazer móvel e tal, e vai desmatando, daqui a pouco falta água. E nós somos 70% de água, em média, né? Isso oscila, os bebês mais, os idosos menos. E a humanidade ainda está numa desconexão de se achar que o mundo é o seu quintal para fazer o que quer. E Deus não nos castiga quando fazemos esse mal, né? Nós temos o retorno da nossa incúria, da nossa infâmia moral. E é essa a grande questão. A pandemia é um dos exemplos dessas consequências. E se a gente olha como é que a humanidade aprende, como eu estava dizendo, situando historicamente, a humanidade quase se destrói na Primeira Guerra Mundial. E a gripe espanhola aconteceu naquele cenário que a humanidade estava em guerra, esse intercâmbio de pessoas, e gerou patógenos, se espalhou e ficou a lição. Nisso a humanidade evoluiu na preocupação com o desenvolvimento tecnológico para coibir, né, essas doenças. A ciência foi avançando, mas o que é que a doutrina nos ensina? Nós temos que avançar. A humanidade avançou muito em termos de tecnologia, mas precisa avançar moralmente. O avanço moral tem que alcançar, porque já existe conhecimento para a humanidade ter o equilíbrio pleno. A grande questão é que isso bate na grande chaga humana, que se chama egoísmo, segundo o Livro dos Espíritos. O egoísmo é o pai de todos os males.
né? Porque dele, do senso de que eu importo e o resto que se vire, né, decorre tantas outras coisas, como a tão falada corrupção, como as guerras, como assassinatos, mortes, flagelos, enfim, roubos e tudo que vocês imaginarem, vai se produzindo um caldeirão de sofrimentos pelas nossas culpas coletivas. Então, a vida é essa escola. Agora, a notícia boa que eu vim trazer hoje, uma mensagem de esperança, é que esses flagelos sempre trazem lições. Então, a humanidade quase se destrói na Segunda Guerra Mundial, quase se destrói. As instituições mais importantes, os direitos do homem foram sistematizados a partir disso, os direitos humanos, direitos de guerra, várias questões, órgãos multilaterais para impedir a autodestruição do mundo, e é isso, são essas construções uma das coisas que estão impedindo o ser humano de uma escalada de Terceira Guerra Mundial, de fato, porque já estava acontecendo. Né? Já estava acontecendo. Aí eu não vou entrar no mérito, é claro, tal, porque essa não é o propósito, mas está aí nos noticiários. Né? Buscando várias fontes, a gente vai entender. Já estava aquela coisa desfilando arma, né? Ataque daqui, ensaio de guerra, e um entra, outro entra. Isso estava gerando uma coisa muito afligente. A humanidade erguendo um muro, né? Então, veja, a Europa vai lá, povoa a África, explora, divide, faz o que quer e tal. Agora estão vindo os refugiados. Eles querem aquele modo de vida, eles ficaram com o modo de vida insustentável, então vai tendo retorno. Parte importante do território americano, era mexicano, foi tomado nessas questões de poder, de invasão, a lei do mais forte e tal, e os mexicanos procuram condição de vida lá e são mandados de volta e fica aquela coisa toda, não só mexicanos, mas agora, recentemente, pessoas do mundo inteiro. Então, a xenofobia estava crescendo no mundo. O levantamento de muros, o preconceito com o outro pela sua origem racial, coisas que dávamos como vencidos na Segunda Guerra Mundial, estavam tomando o cenário. E aí vem um vírus, uma ínfima figura da construção divina, um dos elementos da construção divina, e põe por terra, esmaga o orgulho humano, o orgulho civilizatório, ao colocar todos nós, aliás, quase todos, né? Colocar a humanidade de joelhos, colocar o sistema financeiro, a economia do mundo, os esportes, os grandes eventos, as grandes coisas que são tomadas quase sempre como muito importantes e como vitais, a revelia de tantas outras que são até mais, tudo isso parou. Tudo isso parou. Então, aquela pessoa workaholic, que esquece que tem família, está presa em casa agora. Né? E se ele não respeitar isso, ele vai trazer mais consequências, ele pode trazer doença para casa. Então, é um momento de tomada, de puxar a tomada. O vírus puxou a humanidade da tomada. Nós agora estamos expiando essa condição com um sofrimento muito grande e cada vez maior na proporção em que vamos avançando nisso, né? Enquanto não levamos a sério. Cidades como Bérgamo, por exemplo, Milão, fizeram campanha, não para, a economia não pode parar, a gente não pode perder dinheiro. E aí, onde isso foi feito, houve um escalado e um crescimento exponencial, né? E a característica sobre o aprendizado, e aí entrando já no final, de como ter esperança diante desse caos. A primeira coisa foi o que eu gastei a maior parte do tempo dessa fala, é que a gente entenda que tudo tem um propósito. Esse momento sombrio e esses momentos sombrios da humanidade sempre precedem grandes saltos, porque o que, como diz no Livro dos Espíritos, o que levaria centenas de anos podem ser resolvidos em bem menos tempo. Então, como ter esperança? Ter esperança, primeiro, entendendo o propósito. Entendendo que Deus permite que isso aconteça para que a humanidade pague a fatura do que ele comprou, né? Que receba a fatura das suas próprias falhas. Mas e quem é inocente? Olha, do ponto de vista interexistencial, não existe inocentes. Todos estão colhendo.
As pessoas que morrem, quando a gente vai falar de desencarnes coletivos, caiu um avião, morreu todo mundo. As pessoas que morrem nessas circunstâncias, eles encarnam com propósitos relacionados. Ninguém está ali por acaso, ninguém é brasileiro por acaso. Ninguém está em cada uma das suas cidades, no local que está, por acaso. O acaso não existe. Há uma programação divina para a nossa evolução, para que a gente dê certo. E o grande detalhe é, nós não temos como escolher não dar certo. Nós vamos evoluir querendo ou não. No máximo, a gente pode ficar inerte. E essa pandemia nos traz grandes ensinamentos. Primeiro que temos que aprender que somos um só. Não adianta o meu bem-estar, não adianta eu ser bilionário, não adianta, quando eu for na rua, quando eu encontrar outras pessoas, eu posso pegar a doença. E se meu sistema não estiver bom, né? Se meu sistema imunológico não estiver bom, minha condição de saúde, se eu tiver comorbidades, eu posso ter uma UTI em casa e morrer do mesmo jeito. As pessoas que têm estrutura econômica, que em geral as crises abatem muito fortemente, muito severamente os mais pobres, ela é relativamente democrática, porque na medida em que os leitos faltarem, todo mundo que adoecer de qualquer coisa vai morrer por falta de leito. Então, se a gente não toma medidas de aprender pela dor das circunstâncias, a gente não vai, a gente vai sair disso, mas com muito mais sofrimento, com muito mais tempo. Outra grande coisa do aspecto espiritual específico, essa colocação, essa circunstância nos coloca a necessidade de uma reconexão com a vida real, de um reencontro com a família, reaprender a conversar, a inventar brincadeira para lidar com o filho, soltar o celular, assistir filme junto, fazer coisas entre si. É claro, isso é um traço particular. Há pessoas que estão, tá? As pessoas que moram em condição de muita pobreza, de pobreza extrema, estão sofrendo muito mais. A gente já está vendo muita coisa bonita acontecendo, as pessoas tendo uma rede de solidariedade, e há uma grande demanda, um caldeirão aí fervendo, né, que é justamente desse aprendizado. Não adianta, a gente não vai ser civilizado enquanto tivermos pessoas vivendo em condições de subhumanidade. Isso é um freio, é um aprendizado. O dialeto que existe no Brasil, né, o morro e o asfalto nunca vai estar seguro se a pandemia está circulando no morro. Então tem que chegar água, tem que chegar a condição sanitária, tem que chegar a presença de civilizatória humana nesses espaços para que as pessoas tenham condição de vida digna, para que tenham um amparo para passar, que não é só ficar em casa. Enfim, são dramas que estamos vivendo, mas pode perceber, por trás dele tem um grande ensinamento. Os países que cobram, por exemplo, tem país que cobra $3.200 por um teste do coronavírus, para o sujeito saber se tem. Quem não puder pagar, ele vai infectar e vai gerar uma necessidade de que, se eu não abrigar todos no que é o mínimo, eu não consigo abrigar ninguém vai estar protegido, ninguém vai estar feliz enquanto tiver pessoas numa condição de insegurança total. Então, não basta a minha segurança, não basta a minha condição. O vírus nos colocou para entender a lei de caridade. O vírus nos colocou a entender o que o Cristo falava quando tratava de amor ao próximo, esse próximo no sentido amplo. Né? A parábola do samaritano, que a Samaria é um lugar desprezado socialmente, na época de Jesus. Então, se esperava que o religioso, importante, com status social, ele acolhesse. Mas quem acolheu foi o samaritano, que deu do que lhe faltaria, deu do pouco que tem. E Jesus jogava com essa lógica do tempo nas suas parábolas de modo pedagógico. Então, precisamos de sobreviver a esse isolamento. Fazendo o quê? Nos conectando conosco mesmo, nos conectando com Deus, nos conectando com a nossa família, que foi escolhida por Deus. Olha, foi o cenário da família, foi desenhado por Deus. Não pense que foi você que escolheu, não. Né? Você até escolhe com quem casa, mas também tem relações, influências, que são temas para outras questões. Mas é importante, para concluir, a gente lembre, Deus não tem raça. Esse momento coloca a humanidade como uma grande família. Não importa de onde o vírus veio. Tem várias hipóteses, mas a mutação existe, ele está em vários lugares, ele é difícil de sanar, e a medida que se tem é muito drástica e vai gerar uma perda para pessoas que são multibilionárias, vai gerar o flagelo
muito maior para quem luta para viver, quem está na informalidade e tal, mas todos estão perdendo com esse momento. E qual o aprendizado que a pandemia nos dá? E aí é onde vem a esperança de que a humanidade aprenda que é preciso ser mais fraterno, que é preciso ter mais condição e respeito, condição humana, de respeito às condições de vida, de sanear situações as mais diversas para que as pessoas tenham amparo quando precisarem. Os países que estão passando melhor por isso são os que tiveram mais seriedade, os que estão se preocupando em amparar as pessoas. Então, que a gente, nesse momento, lembre disso. Deus não tem raça, Deus não tem religião, Deus não tem ideologia política. Ele demanda de nós que a gente evolua pela lei do amor. E também aprenda com as mancadas da dor. Tá aí, é recurso pedagógico. Se a gente aprender pelo amor, a gente consegue progredir mais rápido. Então, Deus protege a humanidade como uma grande família. Ele não escolhe só um povo, não importa a religião de quem está na sua fronteira. Se ele estiver sofrendo uma pandemia, vai passar para o seu país. Então, as pessoas têm que dar as mãos. É disso que se trata. Então, a humanidade que estava erguendo os muros e estava prestes a entrar, já estava com faíscas de guerras locais e com hipóteses de uma nova grande guerra, agora tem que entrar em guerra contra o vírus, tem que entrar em guerra contra o egoísmo, contra as aspirações segregacionistas de tantos grupos que não aceitam como as coisas devem funcionar para o bem de todos. E assim que iremos evoluir. E eu tenho grande esperança que desse aprendizado sairemos melhores. Então, que aproveitemos para sintonizar com o bem. Olhando do ponto de vista espiritual, uma grande coisa que nos tem sido orientadas como espíritos, ter recebido comunicações, enfim, devemos elevar nossa frequência, devemos ter momentos de oração, devemos aproveitar o tempo para assistir vídeos edificantes, né? Desliga um pouco, assiste o noticiário uma vez ao dia, tá? Assiste o noticiário uma vez ao dia, não fica olhando o tempo todo, a gente não vai resolver aquilo, aproveita viver esse tempo do lar, conviver com os filhos, rezar mais, explicar o que está acontecendo, aproveitar, ajudar as pessoas que estão próximas, consolar, conversar, faça uma videoconferência com a família, com aquela pessoa, amigo, aquela pessoa que mora sozinha, que você não pode visitar, enfim, a ganância financeira, material, como ela está destacando, foi forçada a ficar em segundo plano e a se cuidar de vidas, a se cuidar de gente. E quem foi no caminho contrário está se morrendo muito mais, estão morrendo todos, não só os idosos, não só os mais pobres, não só os mais frágeis. Então, não se trata só de ter recursos. Esse modo de vida que a humanidade veio construindo até esse momento, com sua inteligência, com seu desenvolvimento tecnológico, carece de inteligência moral, carece de caridade, carece de Jesus. E esse momento é um grande golpe do orgulho humano e que precisamos entender, como diz o lema da nossa fraternidade, né, a União dos Humildes, a humildade nivela os homens e a pandemia também, e o flagelo coletivo também, porque diante do terror das circunstâncias, né, diante da possibilidade de contágio, todos somos iguais, todos sofreremos, né, e precisamos aprender com isso para sermos mais irmãos, para sermos mais fraternos, como Jesus também nos ensinou. Então, lembremos a todos, nesse momento de desesperança, sintonize com o bem, escute música clássica, escute meditação, né? Busque elementos para se conectar consigo mesmo. Fica uma dica, o livro Inteligência, Agilidade Emocional, que trata, né, tem um trecho que para mim foi muito relevante, que fala da experiência do Dr. Penny Baker, que ele, uma tribulação da vida, ele começou a escrever o que ele sentia, e se sentiu muito melhor, ele estava ficando deprimido, e escrevia, como um diário mesmo, né? Um diálogo consigo mesmo, ele ali formulando aqueles sentimentos que estavam atravancados em si. E aí, ele passou a estudar isso e aplicar como um método para entender como que aquilo ajudou, se podia ajudar outras pessoas. E teve um resultado fantástico, ou seja, o encontro consigo mesmo é terapêutico. Aproveitemos para conversar, aproveitemos para olhar no olho dos nossos familiares, para brincar, para retornar à nossa infância, inventar brincadeira, olhe criatividade aí com nossas crianças.
para cuidar de quem, né, dos nossos bebês, para cuidar dos seus idosos, ter muito cuidado nas saídas, nesses momentos, né, para ajudar as pessoas que estão desamparadas dentro da nossa necessidade. Conversar, dialogar e lembrar de manter a nossa chama da fé acesa, lembrar de Jesus nesse momento de sombra, para que saiamos desse momento mais fortes. Como Gleidson disse na mensagem inicial, tudo passa. Tudo passa. Passamos por muitas coisas. Tá? Passamos por muita coisa. A humanidade já passou. Passaremos também. A grande questão é como seremos depois disso tudo? Seremos a mesma coisa? Voltaremos a viver a vida para fora, ignorando a necessidade do lar, a necessidade do nosso lar mental, do nosso coração, da nossa alma? Espero que não. Espero que não. Então, nesse momento de pandemia, tenhamos esperança em Jesus, tenhamos esperança de que é Ele que está no comando e que a lei de Deus é sempre de harmonia. Esse desequilíbrio momentâneo vai gerar um momento de aprendizado e de evolução humana. Então, essa era a mensagem para hoje. Fico muito feliz de a gente estar conseguindo estar aí nessa transmissão, essa live que já está de 1 hora e 13 minutos, contando com a introdução. E fica a mensagem, depois eu passo para a Gleidson para dar os avisos e fazer a oração final e pedir o passe coletivo, já que estamos nessa grande rede. Os espíritos amigos estão nos dando assistência para renovar as energias de cada um de nós. Um abraço, muita alegria de estar aqui. Botem os comentários e a gente segue se falando depois que acabar o tempo da reunião. É isso. Muito obrigado. Bom, momento maravilhoso, né, Ítalo? Fazer essas reflexões que a gente fez hoje. Muitas pessoas deixaram aqui seus comentários e a gente foi colocando na tela alguns comentários. E aí, como você colocava, né, alguns exemplos de como a gente está também passando por esse momento de tanta turbulência em que estamos vivendo, né, esse momento de pandemia. E um de alguns momentos bem interessantes, e a gente vai colocar como sugestão, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, que irão depois assistir essa nossa live que vai ficar aí na rede, da gente fazer algo bem importante, que é o culto do Evangelho no lar. É tão importante a gente realizar esse culto do Evangelho no lar, nas nossas casas, né? É simples, só ler rápido para a gente, como está aí na tela, para a gente ir realizando, né? E aí, o que é o Evangelho no lar? É uma reunião semanal da família, em dia e horário previamente estabelecido, para o estudo do Evangelho de Jesus e a oração em conjunto. O que a gente faz? Primeiro, escolher um dia na semana, um horário fixo, né, que a família possa se reunir. Depois, as reuniões deverão ser realizadas, né, durante as semanas, sempre que necessário, né, de horas marcadas para a gente realizar, em média, de 20 a 30 minutos. A finalidade básica é o estudo do Evangelho de Jesus, né, embora a gente pode usar a Bíblia, a gente pode usar um livro, uma leitura edificante, que a gente possa, ali em família, fazer essa reflexão. Então, fica aí a dica da realização do Evangelho, e tem os outros pontos aí para vocês irem lendo. E aí, um dos livros que foi citado por Ítalo, né, o livro dos Espíritos, né, para quem também está nos ouvindo, é interessante esse momento a gente fazer essa leitura, onde, como o Ítalo colocava, né, Allan Kardec pedagogicamente organizou as perguntas aos espíritos, os espíritos iam respondendo, né, perguntas que são atuais para o nosso momento. Um outro livro que Ítalo citou foi a Gênese, né, que é um livro também da codificação espírita, que traz para a gente alguns ensinamentos. Ele cita especialmente o capítulo 18, né, do livro. E aí a gente também tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que também traz os ensinamentos para a gente. Mas nesse momento, meus queridos irmãos e irmãs, queremos agradecer a participação, a presença de todos, que esse espaço, né, tenha sido um espaço de canal de luz para a gente levar
a mensagem a todos os irmãos e irmãs e tenha servido de ensinamento para a nossa caminhada. Desde já a gente agradece aí pela belíssima reflexão que a gente foi feito, a todos os internautas, a todos os que estavam acompanhando conosco essa live, e a gente agradece, espera estarmos reunidos novamente na próxima semana ou outros momentos que a gente vai estar criando aqui nesse espaço construído hoje, né? Então, nesses instantes, eu queria convidar a todos para a gente fazermos na nossa reflexão e convidar para o passo coletivo, que a gente possa coletivamente nos harmonizarmos e assim a gente poder levar a sintonia de amor aos corações, aos lares que estão precisando dessa mensagem de amor, dessa mensagem de carinho, de reflexão, né? Agora que estamos mais tempo diante das reflexões do nosso convívio familiar, né, com os nossos familiares, né, e que estamos afastados dos nossos setores de trabalho, das nossas reflexões. Então, queremos, nesse momento, sintonizar nossos pensamentos no alto e vamos juntos fazer esse nosso passo coletivo e a nossa prece final. Então, que nesses instantes possamos nos harmonizar, nos conectar a Jesus, aos nossos espíritos amigos e, acima de tudo, agradecer. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de estar aqui em Teu nome, conectado ao mundo, a todos os nossos irmãos de humanidade, nesse momento que a sombra de uma epidemia nos persegue, nos traz de retorno as consequências de nossas falhas como humanos, que acendem em nós, Senhor, a nossa clareza de consciência, a clareza da nossa fé e a esperança por dias melhores, que possamos entender as lições da dor que a todos estamos submetidos, para no alvorecer de um novo tempo construirmos caminhos diferentes. Dai-nos a paz, Senhor Jesus, dai-nos a fé e a esperança, que possamos em nossos lares estar construindo esse teu seio de amor e de paz, dialogando mais, ouvindo mais, rezando mais, buscando-te mais em nossos corações. Que os trabalhadores da espiritualidade fortaleçam, especialmente os que estão na linha de frente do combate desta pandemia, e todos aqueles, Senhor, desamparados economicamente, os mais sofridos, os que moram em condição de rua, os viciados, as pessoas que estão em grande condição de abandono e de sofrimento. Que sejam esse momento de convocação à misericórdia humana, de aprendizado de todos, que nos abracemos como irmãos e que a nossa sociedade, a grande comunhão de espíritos humanos, consiga sair dessa grande crise com mais sentimento de fraternidade e de amor, como nos suscita o aprendizado dessa grande dor coletiva. Que a paz de Jesus encontre morada em nossos corações, que fortaleçamos a nossa fé e o nosso espírito e que sigamos juntos. E que nesses instantes os espíritos amigos possam renovar as nossas energias através de um passe coletivo, para que tenhamos mais fé e esperança. E tenhamos uma reunião, uma semana de muita paz e até as próximas reuniões. Que assim seja. Que assim seja. Então, queridos irmãos e irmãs, agradecemos mais uma vez a participação de todos, que possamos seguir em paz, paz e bem a todos, e seguimos em frente. Assim, damos por encerrado nossa transmissão e vamos seguir aqui no espaço aberto depois para a gente fazer umas conversas. E durante a semana a gente vai estar comunicando outros momentos que vão estar sendo realizados no canal da FES. Então, aproveita, dá lá o seu like, aproveita, faz sua inscrição no nosso canal da FES lá no YouTube, para a gente poder trocar essas experiências
né? E, mais uma vez, agradecemos a todos. Muita paz e bem a todos.